Neemias, capítulo 1. Esta é a história de Neemias, filho de Hacalias. Era o mês de Quisleu do 20º ano, ocasião em que eu morava no complexo real de Suzã. Hanani, um de meus irmãos, tinha acabado de chegar de Judá com alguns judeus. Perguntei a eles sobre as condições dos judeus que sobreviveram ao exílio e sobre a situação de Jerusalém. A resposta deles foi: a condição dos sobreviventes do exílio que ainda estão na província é péssima. Eles enfrentam muitas dificuldades. Os muros de Jerusalém continuam em ruínas e dos portões só restam as cinzas. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante vários dias, a tristeza me dominou e fiquei sem comer nada, orando ao Deus dos céus. Eu disse: ó eterno Deus dos céus, Deus grande e tremendo, que és leal à tua aliança e fiel a todos os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, olha para mim, ouve a minha oração. Presta atenção às súplicas que teu servo tem dirigido a ti dia e noite, intercedendo por teu povo Israel, confessando os pecados deles. Eu mesmo e meus antepassados estamos entre os que pecaram contra ti. Fizemos muito pouco caso de ti. Não obedecemos ao que nos ordenaste, ignoramos os teus mandamentos e desrespeitamos as determinações que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te que alertaste teu servo Moisés, dizendo: se vocês me abandonarem, eu os espalharei aos 4 cantos da terra. Mas se voltarem para mim e fizerem o que eu disser, reunirei todos os que estiverem dispersos, onde quer que estejam, e os trarei de volta ao lugar em que estabeleci meu nome. Eles são teus servos, o povo que libertaste de maneira poderosa e impressionante. Ó Senhor, ouve a oração do teu servo e de todos os que honram o teu nome. Permite que o rei concorde com o pedido que farei hoje. Na época, eu era encarregado de servir a bebida do rei. Neemias, capítulo 2. No mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir o vinho, fui levar a bebida ao rei como de costume. Eu nunca tinha ficado constrangido na presença do rei. Por isso ele me perguntou: você parece abatido? Não está doente ou deprimido, está? A pergunta me deixou ainda mais perturbado. Respondi: viva o rei! Como eu não estaria abatido se a cidade na qual todos os meus familiares estão sepultados está em ruínas e só restam cinzas dos seus portões? O rei perguntou: o que você deseja? Orando ao Deus dos céus, fiz o meu pedido. Se o rei está contente comigo e acha que sou um bom funcionário, dá-me permissão para ir ajudar até a cidade na qual meus antepassados estão sepultados, para que eu possa reconstruí-la. O rei, com a rainha sentada ao seu lado, disse: quanto tempo você precisa para realizar esse trabalho e quando estará de volta? Eu disse a data e o rei concordou com a minha ida. Depois eu disse: se o rei concordar, escreva cartas aos governadores do território a oeste do Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. Que o rei dê também ordens a Asaf, o encarregado dos bosques do rei, para me fornecer madeira para as vigas do complexo do templo, para os muros da cidade e para a casa em que vou me alojar. A mão generosa de Deus estava comigo, e o rei me concedeu as cartas. Quando me encontrei com os governadores do outro lado do rio Eufrates, mostrei a eles as cartas do rei. O rei providenciou até mesmo uma escolta de cavaleiros. Quando Sambalate, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, souberam disso, ficaram furiosos. Eles não se conformavam em ver alguém defender os interesses do povo de Israel. Foi assim que cheguei a Jerusalém. Depois de 3 dias, eu e alguns homens que estavam comigo nos levantamos no meio da noite. Eu não tinha contado a ninguém o que Deus havia posto no meu coração
a respeito de Jerusalém. O único animal que tínhamos era aquele em que eu estava montado. Na escuridão da noite, passei pela porta do vale na direção da fonte do dragão, até a porta do esterco, inspecionando os muros de Jerusalém que haviam sido derrubados e os portões que haviam sido queimados. Depois passei pela porta da fonte e subi em direção ao tanque do rei. Mas não havia como o jumento em que eu estava montado passar. Então subi pelo vale naquela escuridão, inspecionei o muro e voltei pela porta do vale. As autoridades locais não sabiam onde eu havia ido e o que estava fazendo. Eu não tinha dito aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, às autoridades locais, nem a qualquer outra pessoa que estaria trabalhando. Então apresentei a eles um relatório. Vamos ser francos. A situação está muito ruim. Jerusalém está em ruínas. Os portões estão todos queimados. Venham comigo. Vamos construir os muros de Jerusalém para que essa situação lamentável tenha um fim. Também contei a eles que Deus estava comigo e que o rei estava me apoiando. Eles responderam: estamos com você. Vamos começar. Logo estavam prontos para começar a obra. Quando Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, começaram a caçoar de nós. O que vocês estão fazendo? Pensam que podem passar por cima das ordens do rei? Respondi: o Deus dos céus nos dará sucesso. Somos servos dele e vamos reconstruir os muros. Vocês podem ficar fora disso. Não deem palpite. Jerusalém não é da conta de vocês. Neemias, capítulo 3. O sacerdote principal, Eliasibe, e seus colegas sacerdotes logo se prontificaram. Começaram a trabalhar na porta das ovelhas. Restauraram as portas e fixaram-nas nos batentes. Depois seguiram até a torre dos Sem e a torre de Hananeel. Os homens de Jericó trabalhavam com eles. Ao lado deles, Zacur, filho de Inri. A porta do peixe foi construída pelos irmãos Hassenaá. Eles a restauraram, a encaixaram nos batentes e instalaram as trancas e as travas de segurança. Meremote, filho de Urias, filho de Racós, trabalhou do lado dele. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesesabel. Depois, Zadok, filho de Baaná. Ao lado dele, os tecoitas, exceto os nobres que se recusavam a sujar as mãos. A porta de Gesana foi restaurada por Joiada, filho de Pazéia, e por Mesulão, filho de Besodias. Eles a restauraram, a encaixaram nos batentes e instalaram as trancas e as travas de segurança. O gibeonita Melatias, o meronotita Jadom e os homens de Gibeon e de Mispá, lugares que estavam sob a jurisdição do governador da província além do Eufrates, trabalharam com eles. Uziel, filho de Haraías, um dos ferreiros, trabalhou do lado deles, e ao seu lado Hananias, um perfumista. Eles reconstruíram os muros de Jerusalém até o muro largo. O trecho seguinte foi construído por Refaías, filho de Hur, governador da metade de Jerusalém. Ao lado dele, Gedaías, filho de Harumaf, reconstruiu a frente de sua casa. Atus, filho de Rasabnéias, trabalhou do lado dele. Malquias, filho de Harim, e Hassub, filho de Paate-Moabe, reconstruíram outro trecho, que incluía a Torre dos Fornos. Ao lado deles, Salum, filho de Haloés, governador da outra metade de Jerusalém, trabalhou com suas filhas. A porta do vale foi reconstruída por Hanum e pelos moradores de Zanoa. Eles a restauraram, a puseram nos batentes e instalaram as trancas e as travas de segurança. Reconstruíram também 450 metros do muro até a porta do esterco. A porta do esterco foi reconstruída por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Haquerem. Ele a restaurou, a pôs nos batentes e instalou as trancas e as travas de segurança. A porta da fonte foi reconstruída por Salum, filho de Col-Rosé,
governador do distrito de Mispá. Ele a restaurou, a cobriu, a pôs nos batentes e instalou as trancas e as travas de segurança. Também reconstruiu o muro do tanque de Siloé, que fica no jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele, Neemias, filho de Asbuque, governador da metade do distrito de Bet-Zur, trabalhou desde o trecho diante do túmulo de Davi até o tanque artificial e a casa dos soldados. Em seguida estavam os levitas sob o comando de Reum, filho de Bani. Ao lado deles, Razabias, governador da metade do distrito de Keila, representou aquela região. Depois, seus irmãos continuaram reconstruindo sob o comando de Binui, filho de Henadade, governador da outra metade do distrito de Keila. O trecho que se estende desde a subida do depósito de armas até a esquina do muro foi reconstruído por Ézer, filho de Jesua, governador de Mispá. O trecho desde a esquina até a porta da casa do sacerdote principal Eliasibe foi reconstruído por Baruque, filho de Zabai. Meremote, filho de Urias, filho de Racós, trabalhou desde a porta até o final da casa de Eliasibe. Os sacerdotes da vizinhança continuaram dali. Benjamim e Hassube reconstruíram o trecho do muro diante das suas casas, e Azarias, filho de Maazéias, filho de Ananias, trabalhou do lado das residências. O trecho desde a casa de Azarias até a esquina foi reconstruído por Binui, filho de Henadade. Palau, filho de Uzai, trabalhou do outro lado da esquina e da torre que fica no palácio superior do rei, perto do pátio da guarda. Ao lado dele, Pedaías, filho de Parós, e os servidores do templo que viviam na colina de Ofel reconstruíram desde a porta das águas para o leste até a torre alta. Os homens de Tecoa reconstruíram o trecho desde a grande torre até o muro de Ofel. Os sacerdotes trabalharam no lado de cima da porta dos cavalos. Cada sacerdote reconstruiu o trecho em frente da sua casa. Depois, Zadok, filho de Imer, reconstruiu em frente da sua casa, e em seguida, Semaías, filho de Secanias, o guarda da porta oriental. Depois, Hananias, filho de Selemias, e Hanum, o sexto filho de Zalaf. Em seguida, Mesulão, filho de Berequias, reconstruiu o muro diante do seu galpão. O ferreiro Malquias reconstruiu o muro até o alojamento dos servidores do templo e dos comerciantes, desde a altura da porta da inspeção até a guarita da esquina. Os ferreiros e os comerciantes reconstruíram o trecho que fica entre a guarita da esquina e a porta das ovelhas. Neemias, capítulo 4. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso e começou a difamar os judeus. Na companhia de seus comparsas e do exército de Samaria, esbravejou: O que esses pobres judeus estão fazendo? Os coitados acreditam que vão conseguir da noite para o dia restaurar tudo e deixar como antes. Será que vão levantar pedras do nada? Tobias, o amonita, que concordava com ele, acrescentou: Isso mesmo. O que eles pensam que estão construindo? É só uma raposa subir no muro que ele desmorona. Neemias orou: Ouve-nos, ó Deus. Estamos sendo ridicularizados. Faz cair sobre eles essa zombaria. Que os inimigos deles os levem cativos como despojo para uma terra distante. Não perdoes a iniquidade deles. Não os absolvas do seu pecado. Eles estão insultando os que se dedicam à reconstrução. Continuamos a restaurar os muros, e em pouco tempo ele foi fechado até a metade da altura pretendida, porque o povo estava motivado para trabalhar. Quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas souberam que a reconstrução dos muros de Jerusalém estava indo bem e que as brechas do muro estavam sendo tapadas, quase subiram pelas paredes de tanta raiva. Eles se uniram e resolveram atacar Jerusalém, com a intenção de provocar o caos. Mas nós reagimos,
orando ao nosso Deus e pondo guardas dia e noite para vigiá-los. Não passou muito tempo, começaram a dizer em Judá: os trabalhadores já estão cansados, ainda há muito entulho acumulado. É muito trabalho para nós, não conseguiremos terminar. Ao mesmo tempo, nossos inimigos diziam: eles não saberão quem os atacou. Quando menos esperarem, estaremos no pescoço deles e vamos matar qualquer um que encontrarmos pela frente. Com isso, a obra será interrompida. Os judeus que eram vizinhos deles alertavam: eles estão rodeando. Daqui a pouco vão atacar. Ouvimos o aviso 10 vezes. Por isso, posicionei guardas nos lugares mais vulneráveis do muro e organizei o povo por famílias, equipando-os com espadas, lanças e arcos. Depois de inspecionar tudo, chamei os nobres, os oficiais e os demais e disse: não fiquem com medo deles. Atentem para o Senhor, o Deus grande e temível, e lutem por amor de seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas mulheres e suas casas. Nossos inimigos descobriram que sabíamos de todos os seus planos e que Deus havia frustrado sua estratégia. Então voltamos ao trabalho no muro. A partir desse momento, metade dos jovens trabalhava, enquanto a outra metade fazia segurança com lanças, escudos, arcos e armaduras. Os oficiais militares garantiam em Judá a proteção de todos os que se dedicavam à reconstrução do muro. Os construtores trabalhavam com uma ferramenta numa mão e seguravam uma lança com a outra. Cada um dos construtores trabalhava com uma espada na cintura. Ao meu lado ficava um moço que, se fosse preciso, tocaria a trombeta para fazer soar o alerta. Um dia falei aos nobres, aos oficiais e aos demais: há muito trabalho ainda, e estamos muito espalhados ao longo do muro, distantes uns dos outros. Quando ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós. O nosso Deus lutará por nós. Assim continuamos trabalhando, desde o nascer do sol até o anoitecer, a metade de nós armada. Também instruí o povo: cada pessoa e seu ajudante devem permanecer dentro da cidade. Durante a noite, servirão de guarda, e de dia, trabalharão na construção. Dormíamos todos vestidos, eu, meus irmãos, meus trabalhadores e os guardas que nos protegiam. Ninguém largava sua lança, nem para beber água. Neemias, capítulo 5. O povo iniciou um grande protesto, do qual até as mulheres participaram, contra seus companheiros judeus. Alguns diziam: temos famílias grandes. Se não tivermos comida, vamos morrer. Outros diziam: tivemos que hipotecar nossos campos, nossas vinhas e nossas casas apenas para comprar trigo, para não morrer de fome. Outros ainda diziam: precisamos pedir dinheiro emprestado até para pagar o imposto real sobre nossos campos e vinhas. Vejam, somos do mesmo sangue que nossos irmãos. Nossos filhos são tão bons quanto os deles, mas estamos a ponto de vendê-los como escravos. Algumas das nossas filhas já foram vendidas. E não podemos fazer nada, porque nossos campos e vinhas já pertencem a outros. Quando soube do protesto e das reclamações, fiquei muito aborrecido. Depois de analisar a questão, censurei os nobres e os oficiais. Vocês estão se aproveitando de seus irmãos. Em seguida, convoquei uma reunião de emergência para tratar do assunto e disse à Assembleia: fizemos tudo o que podíamos para resgatar nossos compatriotas judeus que foram vendidos como escravos a estrangeiros. Agora vocês estão vendendo esses mesmos compatriotas de volta à escravidão? Isso significa que teremos de comprá-los outra vez? Eles não disseram nada, mas também o que poderiam dizer? O que vocês estão fazendo está errado. Onde está o temor de Deus? Vocês não se importam com o que as nações ao redor, os nossos inimigos, vão pensar de vocês? Eu, meus irmãos e as pessoas que estão trabalhando comigo também emprestamos dinheiro para eles. Mas é preciso parar com a cobrança de juros.
Devolvam a eles os campos, as vinhas, os olivais e as casas. Perdoem todas as dívidas e não cobrem o trigo, o vinho nem o azeite. Eles responderam: Está bem, vamos devolver. Não faremos mais exigências. Faremos tudo o que você nos disser. Logo depois reuni os sacerdotes e obriguei os nobres e os oficiais a cumprir a palavra dada. Eu mesmo tirei tudo que tinha no bolso, sacudi na frente deles e disse: Que Deus esvazie o bolso e a casa daquele que não cumprir a promessa. Que seja sacudido e esvaziado. Todos concordaram e disseram: Vamos fazer assim. E louvaram a Deus. O povo cumpriu mesmo a sua palavra. Desde que o rei Artaxerxes me nomeou governador da terra de Judá, do 20º ano ao 32º ano do reinado de Artaxerxes, nem eu, nem meus irmãos nos beneficiamos da comida destinada ao governador. Os governadores antes de mim oprimiam o povo, exigindo comida e vinho, além de 480 gramas de prata. Até seus auxiliares se aproveitavam do povo. Mas por temor a Deus eu não fiz isso. Eu tinha um trabalho a fazer, construir o muro, e me dediquei a ele. Todos os meus homens estavam envolvidos no trabalho. Não tínhamos tempo para nos preocupar em adquirir propriedades. Além disso, dei de comer do meu próprio bolso a 150 judeus e oficiais provenientes de nações vizinhas. Um boi, 6 ovelhas e vários frangos eram preparados todos os dias. E a cada 10 dias, eu fornecia grande quantidade de vinho. Mesmo assim, nunca me faltou nada. Lembra-te de mim, ó Deus, de tudo que fiz por esse povo.